Retornamos. Hoje, tendo a grata satisfação de conversar com o doutor Andréa Matarazzo, um homem experiente, um homem culto, um homem de uma sensibilidade extraordinária. É muito bom estar conversando com você, viu, Andréa? Muito obrigado. É uma grande honra também, viu? Muito obrigado. Muito bem, mas eu já vou aproveitar e já perguntar a você, porque nós temos nosso tempo escasso e você tem muito o que dizer. Então eu prefiro que você diga muito e eu fique com o tempo escasso de sobreaviso. Acessibilidade como solução, a questão da modernização das calçadas, como é que fica? Bom, está dentro daquilo que o senhor me perguntou antes, relativo também à mobilidade do trânsito. Sim. Né? O senhor sabe que 30% dos trajetos feitos na cidade são feitos a pé. Então, se as calçadas fossem razoáveis, você poderia ter muito mais trajetos a pé. Outro dado aterrorizante é que a segunda causa de mortes no trânsito por atropelamento é a falta de calçadas. E quem está nos ouvindo sabe que as calçadas de São Paulo, quando existem, são um desastre. E normalmente elas existem e são um desastre aqui no centro expandido. Quando o senhor vai para a periferia, tem muitas avenidas e ruas que não têm calçadas. As pessoas são obrigadas a andar pelo meio-fio, o que é um absurdo. Bom, a lei aqui diz que a calçada é responsabilidade do dono da casa. Ele é que tem que fazer a manutenção, tem que fazer a calçada, tem que mantê-la em ordem. É o contribuinte. Contribuinte. A minha pergunta é, o senhor alguma vez saiu de casa com uma picareta na mão, foi na frente da sua casa e quebrou a calçada? Óbvio que não. Claro. O senhor para o carro, o seu carro em cima da sua calçada que quebra? Também não. Ou seja, portanto, o senhor alguma vez quebrou a calçada para plantar uma árvore ou é a prefeitura que vai lá, faz um buraco, planta a árvore? Portanto, quem quebra as calçadas de São Paulo? Ou são as empresas de água, ou de gás, ou de eletricidade, ou de TV a cabo, ou a própria prefeitura. E por que o contribuinte é que tem que ser responsável por ela? É incoerente inclusive com outras legislações. Caso das árvores, a prefeitura vai, planta uma árvore na sua calçada, você não pode impedir. Foi lá e plantou. A árvore cresce, quebra a calçada, passa o fiscal, ele te multa. Aí você quer tirar a árvore, porque está te multando. Não pode. Você não pode, porque quem tira a árvore é a prefeitura. Leva 2 anos, quer dizer, o senhor ficará sendo multado enquanto não tiram a árvore. Ou a calçada ficará quebrada, atrapalhando o pedestre até tirarem a árvore. Portanto, para mim, a calçada, ela é a via pública do pedestre, da mesma forma que a ciclovia é a via pública do ciclista, o corredor de ônibus é a via pública do ônibus e a rua é a via pública do automóvel. A calçada, como via pública do pedestre, tem que ser responsabilidade do poder público. Quando ele vai fazer a manutenção de uma determinada rua, ele deve fazer de testada a testada do imóvel, ou seja, englobando calçada, corredor de ônibus, rua, ciclovia e a outra calçada. Aí vão dizer, não tem dinheiro. Tem dinheiro, tem que estar na mesma verba que está o recapeamento, o tapa-buraco e etc. Ou seja, a responsabilidade para você ter uma calçada uniforme e uma calçada resistente de fácil manutenção, ela tem que ser padronizada. Tem que ter a mesma especificação técnica. E quem deveria fazer isso? Então é o poder público. Caso contrário, cada um fará a calçada do jeito que quiser ou não fará. Veja um exemplo, o senhor vê uma rua que é uma rua íngreme. A rua ela é lisa, porque o carro tem que subir, tem que descer. Sim, claro. Por que a calçada tem que ter aqueles degraus que ninguém consegue subir? Porque o dono que faz a calçada, como é dele, ele quer a calçada que o carro dele entre retinho dentro da garagem. Ele não está preocupado com o pedestre, porque quem tem que se preocupar com o pedestre é o poder público. Lógico. Né? E, portanto, eu tenho um projeto de lei que transfere a responsabilidade de calçada, já foi votado para a prefeitura. Para a prefeitura. É coerente. Com especificação coerente. técnica, com padronização. Calçada não é para ser elemento decorativo. A calçada é um elemento utilitário. Ela tem que ser barata, de fácil manutenção e antiderrapante. Ponto. Muito bem. Como secretário das subprefeituras, você coordenou a reforma da Avenida Paulista, tornando-a mais segura e acessível, correto, não é? Perfeitamente. Muito bem. O que acha desse inusitado fechamento da Paulista aos domingos para uso recreativo? Ora, se temos outros próprios para o lazer.
Olha, eu vou dizer, a Avenida Paulista, como o senhor falou, nós fizemos a reforma das calçadas dela, era aquele mosaico português, nós fizemos as calçadas mais acessíveis e modernas, eu acho que do Brasil. A Paulista tem calçadas larguíssimas. Ao mesmo tempo, a Avenida Paulista está a 1.000 e poucos metros, o fim dela está a 1.000 metros do Parque do Ibirapuera. E dentro da própria Avenida Paulista, temos o Parque Trianon. Sim. Portanto, as áreas de lazer já estão lá. Agora, o prefeito quer fechar a Paulista também para ter a praia no asfalto dos paulistanos. Eu até vou dizer, eu não acho que seja uma coisa relevante, principalmente para quem não mora lá. Mas se abrir ou não abrir, não vejo grandes problemas. O que não pode é a discussão dos problemas de São Paulo ficarem reduzidas a se abre ou não abre a Paulista, ou se tem saquinho verde ou não no supermercado. Quer dizer, a Paulista é uma área de lazer, mas a cidade, a gente sabe que a periferia de São Paulo tem nenhuma área de lazer. Então a discussão deveria ser, cadê as ruas de lazer que já existiram em São Paulo, discutidas com a comunidade, escolhidos lugares onde a juventude, os velhos, os adultos precisam áreas de lazer. Então, eu acho que se acertar bem a questão dos hospitais na Paulista e dos moradores de poderem sair e chegar em casa em ordem, não vejo problemas. Eu apenas não seria uma prioridade essa discussão. Acho que teria que ser bem discutido lá com os moradores, com a cidade, e aí tudo bem. Você falou em ciclovia. Eu entendo que não é ciclovia, me perdoe, e sim ciclofaixa. São ciclofaixas o que temos aqui, exatamente. A da Paulista é uma ciclovia. Sim, porque ela está no centro, não é? Mas nas demais ruas, ela se apresenta como ciclofaixa e esburacadas. Esburacadas. Como as ruas. Como as ruas, então, como as ruas. Qual é o objetivo desse vermelhão de São Paulo? Eu sempre costumo dizer que o prefeito Fernando Haddad, ele não tem políticas públicas, ele tem políticas de marketing. No fundo, é para marcar como o prefeito que fez as ciclovias. No fundo é isso, as ciclovias são necessárias, eu tenho certeza que 100% das pessoas sabem que são e que em todas as cidades estão sendo feitas. Mas em nenhum lugar você vê ciclovias feitas dessa maneira. Não, nenhum lugar. Péssima qualidade e segregadas o tempo todo. Imagina, tem muitos lugares que não tem a menor necessidade de você pôr ela segregada, que o carro não possa entrar. Em vários lugares do mundo tem a faixa pintada, como são dos ônibus. E avisos, rota prioritária de ciclovia, para os automóveis ficarem atentos, e a prioridade é sempre da bicicleta. Eu acho que foi mais uma jogada de marketing. Agora, teve um mérito. Efetivamente, começou a implantação disso, um assunto que vai ser discutido. Começou com a aprovação de 95% da população, hoje está em 60%. Por quê? Tenho certeza, se o senhor pesquisar, ninguém é contra ciclovias, mas muita gente é contra a forma como elas estão sendo feitas. A forma, exatamente. Sem discutir com ninguém. Veja, eu não sou contra a ciclovia, mas é exatamente a forma. Por exemplo, eu cito a Itália porque eu vivi lá durante algum tempo, vou sempre para lá e posso ter a tranquilidade de dá-la como exemplo. Em Milão, por exemplo. Milão é uma cidade plana.